Muito bem, agora esse exercício será uma barba com fios brancos, né? Uma barba com bastante pelos brancos. E nesse exercício nós vamos usar uma ferramenta que se faz para dar destaque desses fios brancos, que é o boleador. É essa ferramenta aqui com ponta de metal, onde nós vamos estar fazendo marcas no papel, assim como estivéssemos fazendo com o lápis grafite. Então assim, ó, nós vamos começar marcando, puxando os fios com essa ferramenta, do mesmo modo como se estivesse fazendo com um lápis ou lapiseira. Então é puxando os fios, você vai puxando os fios, fazendo o mesmo movimento que faz com o lápis. Então, é como se estivesse utilizando um lápis. O diferencial aqui é que é uma ferramenta com ponta de metal, onde ele só faz marcas. Então vai puxando os fios, sempre em direções contrárias, fios de formas bem aglomeradas, aleatórias. Não faça os fios, não puxe os fios retos numa mesma direção, sempre fazendo de formas bem distorcidas, emaranhados. Barba não tem os fios retinhos, liso, como um cabelo liso penteado, não. Na barba sempre os fios são bem emaranhados, entrelaçados. Aí o segredo é isso, ó. Vá puxando, soltando também para definir fios com pontas finas. Então o uso da ferramenta do boleador também a técnica é a mesma que se usa com relação ao lápis, para fazer fios de cabelos, fios de barba. Então é o mesmo procedimento. Então observe aqui, ó, que vai marcando, vai deixando uma marca, né, sulcos no papel em baixo relevo. Então aí quando for fazendo a aplicação do grafite, essas marcas elas vão ficar em destaque, porque o grafite não vai penetrar nessas marcas, nesses sulcos. Então vai dando um destaque aí dos fios brancos. Então observe o movimento, puxando os fios de várias direções, não é para fazer na mesma direção reta, né? Fios retos, são fios distorcidos e curvados, com curvaturas, que se trata-se de pelos de barba, né? Então, puxando sempre, deixando pontas finas também. Então você puxa e solta, fazendo o mesmo movimento, é a mesma técnica que se usa com lápis. Se não tiver um boleador, você pode estar utilizando uma caneta esferográfica vazia, que não tenha nenhum vestígio de tintas, que é para não estragar esse seu trabalho. Tem que estar completamente 100% vazia, sem tinta. A caneta esferográfica também faz esse mesmo trabalho do boleador. Então aqui, ó, puxando de forma bem aleatória, com os fios de vários sentidos, para não ficar aquela coisa escorrida, reta na mesma direção. Então tem que fazer sempre em vários sentidos os pelos, né? Tem que fazer os pelos em várias direções. Então vai puxando, fazendo aí essas marcas aí, dando destaque dos fios brancos. Então observe que já está tudo marcado. Esse boleador ele tem a ponta fina, então isso proporciona fios mais realistas. Aí agora com lápis, aqui vou usar a graduação 6B. Você pode estar usando também 6B ou um 7B, 8B se preferir, mas o 6B já é suficiente. Aí nós vamos começar a trabalhar agora. Você vai puxando aqui os fios, aqui são os fios mais curtos nessa região da costeleta da barba. Então você vai puxando os fios mais curtos, vai puxando, e à medida que vai aplicando o grafite por cima do trabalho realizado com o boleador, observe que já vai ficando em destaque os fios brancos, né? Então é puxando do mesmo modo, né? Fazendo os fios em vários sentidos, em várias formas, né? Em várias direções, né? Direções diversas, que é para ficar com esse efeito bem real. Então à medida que vai aplicando o grafite,
Essa área que tem fios mais curtos, então vá puxando os fios, fio a fio, puxando assim como faz normalmente. Deixando os fios sempre com a raiz fina, né, a ponta dos fios finos. Puxando, soltando, aí o lápis. Aí aqui vai puxando os fios, puxando essas bordas em volta, né? Os fios são todos emaranhados, bagunçados, então vá puxando aí conforme você está observando aqui no exemplo, no exercício. Essa região onde vai ficando essas áreas mais centrais, onde tem maior volume de pelos, aí você pode ir fazendo um preenchimento, não precisa necessariamente ir puxando fio a fio. Então é no meio, nessas regiões mais volumosas, como aqui é uma barba mais, né, com fios mais longos, você pode ir preenchendo e simplesmente ir preenchendo com o grafite, né, fazendo o preenchimento, que aí vai dando esse destaque dos fios brancos. Né? Todo o trabalho que foi realizado com o boleador agora está ficando visível à medida que vai aplicando o grafite. Nessas bordas, já aqui passando nessa parte, né, inferior e também superior, que é o início da raiz, aí você vai puxando os fios, puxando fio a fio, que é para dar essa definição de fios. Como nessa área central já é mais volumosa, aí você pode ir só preenchendo com grafite, fazendo preenchimento. Aqui, olha, essa parte superior, que é o início da raiz dos fios da barba, aí vai puxando aí fio a fio, deixando com pontas finas. Então, vai puxando. E aí, à medida que vai passando para essa parte central da barba, você vai preenchendo mesmo, preenchendo. Não é necessário puxar fio a fio. Então, aqui você já vai puxando fio a fio, aonde vai para essas partes onde tem menos volume de fios, de pelos. Aí vai puxando fio a fio e puxando, soltando, deixando as pontas finas. Então é só ir puxando os fios, né? Puxando, puxando. E nessa região aqui central, onde tem o maior volume de pelos, é só preencher mesmo. Né? Preencher com grafite, vai preenchendo e vai ficando em destaque os fios brancos, que foi trabalhado aí com boleador ou com caneta esferográfica. Então observe que já vai ficando em destaque todos os fios brancos. Então aqui é só ir fazendo o preenchimento. Essa região aqui onde já tem esses fios, é a partilha de raiz, é um pouco mais assim, menos volumoso, né? Tem menos aglomeração de fios, aí vai puxando fio a fio. Já essa região aqui central, você já pode ir dando o preenchimento, fazendo esse preenchimento, que aqui é uma mistura, né, de fios escuros com fios brancos. Como essa área central aqui, ela é a área mais volumosa, aí onde fica essa parte escura, você vai fazendo o preenchimento com grafite. E nas bordas, assim, você vai puxando fio a fio, que é para ficar um detalhe com um efeito de realismo, ou seja, para ficar uma barba real, né? Não ficar aquela coisa como se fosse uma mancha, né? Apenas uma mancha escura, mas ficar aí uma definição de fios e pelos. Então essa aqui em volta, você vai puxando os fios aleatoriamente, né? De várias direções, que é para não ficar artificial, para ficar mais real esse trabalho de barba. Então essa região aqui é do bigode, então vai puxando os fios, deixando sempre as pontas, né, raiz, as pontas finais dos pelos finas. Observe que já fica todo o trabalho de pelos brancos em destaque, né? Sem ter a necessidade de usar caneta borracha, a não ser que decida usar caneta borracha para realçar mais esses fios brancos. Porém, já vai ser um pouco bem trabalhoso, porque são muitos fios emaranhados. Não há necessidade, porque já fica em destaque esses fios brancos.
Feito essa primeira etapa, agora nós vamos novamente dar sequência aqui, fazendo as marcações dos fios com boleador ou caneta esferográfica, se for o seu caso. Caso não tenha o boleador. Esse aqui é o número 103, ele tem a ponta bem fina, ele marca fios finos. O bom dessa numeração com a ponta fina é que os pelos ficam bem reais, não ficam artificiais. Quando você faz o preenchimento com o lápis, com o grafite, não dá para perceber que é fios marcados com boleador, fica bem natural mesmo, porque ele tem a ponta fina. Já o boleador com ponta mais grossa já deixa o trabalho um pouco mais artificial. Aqui já deixa mais natural quando faz o preenchimento, né, com o grafite. Não se nota, não se percebe, né, um trabalho realizado com boleador. Só olhando assim, contra a luz, é que vê que esses fios brancos eles estão em baixo relevo. Mas olhando assim de frente, a luz batendo de frente, não dá para perceber após a aplicação de grafite. Então, ó, vá puxando os fios em várias direções para não ficar os pelos retos. Faça sempre assim, puxando de forma bem bagunçada os fios, né, distorcidos de vários sentidos, que é para ficar um trabalho bem real, né, bem realista, e não ficar aquela coisa artificial. Então, faça toda a marcação de toda essa área que vai ser feito o preenchimento dos tons escuros, que é para dar destaque aos fios brancos. Vá preenchendo, vá puxando, fazendo o mesmo trabalho, a mesma técnica com lápis, puxando, soltando, deixando sempre o início e o final do fio com pontas finas. Aqui, essa região aqui é a parte central, o estilete já tem fios mais curtos, só dá pequenas puxadas, fazendo pequenas marcações. Agora novamente com o lápis, agora é só fazer o preenchimento, puxar os fios, onde fica essa região mais curta, é o bigode aqui, é só ir puxando e fazendo o preenchimento onde é mais escuros, né? Onde tem uma camada mais intensa de fios. E usando a mesma graduação 6B, se preferir aí usar um 7B, um 8B também, pode ser usado, mas o 6B já é uma tonalidade suficiente para esse trabalho. Aqui, ó, onde tem essa parte inicial de raiz, é só ir puxando fio a fio e fazendo apenas preenchimento onde é essas áreas mais volumosas, não tem uma quantidade de volume de cabelo maior, é só ir preenchendo, só ir fazendo preenchimento com o grafite. Então, nota-se que à medida que vai preenchendo, já vai deixando os fios brancos em destaque. Aí essas regiões em bordas, assim nessa parte final da barba, é só ir puxando os fios, que é para ficar com esse efeito de barba, né? Vai ficar um trabalho mais real. Aqui são fios mais curtos, então vai puxando, deixando as raízes, né, a ponta fina, dando aí um efeito de fios, e puxando os fios não tão retinhos, né, fazendo eles vários movimentos curvados, espalhados, que é para ficar com esse aspecto de fios, né, de barbas, né, um pouco mais realista. Então aqui, ó, vai puxando os fios, onde fica a pé da raiz, vai puxando fio a fio. E também nessa parte inferior aqui, na parte de baixo, vai fazendo o mesmo trabalho. E na região central é só ir mesmo, só preenchendo. É só ir fazendo o preenchimento com grafite. Nessa região central não necessariamente precisa puxar fio a fio, porque é um trabalho de barba onde tem uma grande quantidade de fios brancos. Quando é uma barba toda escura, não, aí
é só fazer o trabalho puxando fio a fio, no caso do uso do lápis ou lapiseira, que vai puxando esses fios mais curtos, definindo aí esse trabalho de fios. E essa região aqui central é só ir preenchendo. E aí nas bordas, embaixo, assim como também onde tem o pé da raiz, vai puxando os fios todos distorcidos, em várias direções, em vários sentidos os fios, que é para ficar um efeito de barba bem realista. Então vai puxando os fios em várias direções. Não faça esse trabalho de barba puxando os fios retos, lisos, né, no mesmo sentido. Os pelos eles estão em vários sentidos porque é um emaranhado. Barba sempre tem, né, os pelos bem emaranhados. Então vai preenchendo aqui essa área, que é para dar a definição desses fios brancos. Aí é só fazer esses fios aqui em volta, né, na parte inferior aqui, puxando, fazendo esse processo fio a fio, que é para dar esse realismo no trabalho. Aqui com a lapiseira 05 é só dar uma definição de alguns fios, né, mais finos, essas regiões onde pega o início da raiz, né. Também um pouco aqui em alguns fios em volta aqui, fazendo alguns fios espalhados, né, com a lapiseira 05. Então essa é a técnica usada, né, que se faz para fazer esse trabalho de barba com fios brancos, ou seja, para facilitar, né, o processo de fios brancos. Então o uso do boleador ou uma caneta esferográfica 100% vazia, sem tinta. Então treine bastante esses exercícios, né? Faça outros exercícios além desse, para você desenvolver bem a sua habilidade em desenhar pelos de barbas. Nos encontramos aí na próxima aula.